Feliz sábado, irmãos. Som. Gente, cadê a animação? Vamos lá, mais uma vez. Feliz sábado. Tá um pouquinho melhor só. Que nós possamos sempre vir felizes à casa do nosso Pai. Aqui é o melhor lugar do mundo, no melhor dia da semana, que é o sábado, o santo dia do Senhor. Que essa música que a gente vai cantar possa tocar o coração de vocês. Você se cansa de tentar, sem lágrimas pra derramar, frustrado como eu, insiste em orar aos céus, com o sentimento de erguer sua voz ao léu. Lá dentro a fé que agoniza, razão clamando por justiça, efeito da dor que cega o seu olhar e que apaga a cor de um sonho a desmoronar. Quero ser a sua visão e acalmar a agonia do seu coração. Quero ser o reflexo, polir e cantar suavemente pra você dormir. Quero ser sua motivação e manter a união entre a vida e a paz. Quero apenas ser o Deus que tudo faz. Eu sei que pode ser difícil, mas não conheço o impossível. Estou ao seu lado, ouvindo você clamar, na esperança de você me deixar.
deixar ajudar. Quero ser a sua visão e acalmar a agonia do seu coração. Quero ser o reflexo, polir e cantar suavemente pra você dormir. Quero ser sua motivação e manter a união entre a vida e a paz. Quero apenas ser o Deus que tudo faz. Só quero ser seu Deus. Amém. Amém. Feliz sábado, igreja de Vila São José. Há algum tempo nós não nos vemos, né? Que saudade absurda de vocês. Pode ser que alguém não me conheça, porque a igreja já se renovou. Mas para aqueles que são mais grisalhos como eu, nós temos boas histórias para contar, né? E que bom que você está aqui para adorar a Deus nessa manhã de sábado. Eu vou convidar aqui meus amigos gentis, para que eles possam acompanhar a gente aqui da nave da igreja, para eles não ficarem de castigo aqui nesse cantinho, né? E você que está aí na internet, não saia, porque nós vamos ter uma semana. Olha, eu já querendo fazer semana de oração. Vamos ter uma manhã aqui de sábado abençoada. Eu sou Márcio, venho lá de Santana de Parnaíba, e quem vê eu falando assim, pensa que é muito longe, né, Chiquinho? Mas é logo ali, tá bom? Estamos só apenas 50 quilômetros de distância, mas a saudade é muito grande. Tá? Sou acompanhado da Vanessa, minha esposa, a mais bela entre elas, que eu furtei daqui algum tempo atrás, né? Vim aqui e levei embora. Dona Joana, minha sogra, que vocês continuem cuidando dela, tá bom? Recomendo a Dona Joana a esta igreja, vocês continuem cuidando dela. Trago a minha filha de 16 anos, que está à procura de um curso superior, de mais nada. Só está procurando saber qual faculdade ela vai fazer, somente isso, tá bom? O José Lucas também está aqui, saiu daqui quase um bebê, né? Mas está aqui firme e forte, querendo aprender muito com os meninos do som, tá? Então, depois vai rolar uma integração, porque ele quer levar alguns conhecimentos lá para Santana, tá bom? É uma alegria estar com vocês, feliz por ver os firmes, os remanescentes dessa igreja aqui firmes. E você que chegou por enquanto nesses dias últimos aqui nessa igreja, através do batismo, através de uma profissão de fé, fique firme. Aqui é o seu lugar. E Cristo logo, logo voltará. E nós iremos com Ele. Parabéns pela essa igreja, que a cada vez fica mais bonita, e que os líderes dessa igreja também se concentrem em cuidar da fé. A igreja vai ficando bonita, mas a membresia, a comunidade tem que ficar cada vez mais poderosa, cada vez mais unida. E como nós recebemos aqui carta branca para ficar aqui até as 14h, eu vou então bem devagar. É isso? Tem um relógio ali já na minha frente, e nós vamos convidar vocês para abrir a Bíblia. Daqui a pouquinho vocês vão abrir a Bíblia comigo, tá bom? E a meditação dessa manhã é uma meditação curta. Eu vou fazer só um convite para a igreja, que eu tenho reforçado em todo lugar que eu vou. Eu tenho evitado muito fazer culto coach, sermão coach, sabe? Eu tenho evitado fazer sermão coach. E tenho convidado a igreja, porque como também o tempo da nossa concentração tem diminuído, em função das múltiplas telas que a gente usa, e aqui tem uma tela gigantesca, né? Que eu não vou usar para vocês não tirarem o olhar de mim. Se eu estivesse fazendo PowerPoint, estava todo mundo olhando para lá, então não tem PowerPoint, que é para olhar para cá, tá bom? Mas eu vou convidar que todas as telinhas das mãos de vocês
Se não desligar, vai queimar. Nossa. Dá para deixar só naquela ali? Deixa só naquela ali. Isso, é muita careca aqui. Não. Isso, obrigado. Ficou melhor, não ficou? Nossa. Tá muito bonito. Pode deixar só naquela pequenininha ali. Mas voltando aqui, desliga as telinhas, tá? Jovens, desliga a telinha. Se não desligar, se eu tivesse muito poder, eu ia falar para queimar, mas não vai queimar não, tá bom? Mas vai queimar a sua oportunidade de se conectar com o incrível, o majestoso Rei do Universo. Então, por 1 minuto, desconecta. Não vai acontecer nada, irmãos, no planeta agora que você precisa saber nos próximos 15 segundos, tá bom? Então, desconecta. Desconecta, desliga isso aí e vamos conectar aqui juntos para fazer uma meditação de elevo espiritual para você saber o tempo em que nós vivemos e para que tempo nós estamos caminhando, tá bom? Então, você que está do lado aí do irmãozinho, se vê alguém sentindo a tentação de buscar o celular, você ajuda ele a se conter, tá bom? Nós já sabemos que o Ministério da Saúde já está quase declarando que o uso de celular de forma excessiva já é doença, já é vício. Tá bom? Pode esperar, daqui a algum tempo vai ser declarado doença. Tá bom? O vício compulsível por uso do celular. Então, pais, vigie, tá bom? E é sério, tá bom? Controle um pouquinho, mas nessa manhã eu quero apelar para realmente você voltar para cá, tá certo? Bom, muito bem. Nesta manhã nós vamos falar aqui um pouquinho sobre a palavra de Deus e eu quero trazer para vocês uma meditação para vocês refletir sobre quem somos nós. Hoje eu olho para essa igreja e vejo uma igreja, uma comunidade aqui de que uns... Chuta aí, Chiquinho, conta aqui. De quantos membros dessa comunidade aqui? 300? Nessa manhã tem quanto aqui? Uns 150? Quase 200? Vocês são uma igreja grande. E uma igreja desse tamanho dá para fazer uma reviravolta social aqui. Para que vocês possam anunciar o reino que vem. Vocês são chamados para ser o povo de Deus do presente século. E você tem missão. E a sua missão não é vir aos sábados ouvir um sermão. Sua missão é anunciar o Evangelho. Então imagine, olhem para vocês são uma comunidade que se reúne aos sábados. E na palavra de Deus, vocês são chamados de o povo remanescente. E pode ser que alguns aqui vão ouvir essa palavra pela primeira vez. Alguém que estão chegando aqui, depois de um estudo bíblico, nem se deu conta que a Bíblia chama você de remanescente. E o que é ser remanescente? Não tem nada a ver com ser resto. Não tem nada a ver com o que sobra. Remanescente tem a ver com o que persevera. Com o que se mantém firme. Com o que tem propósito. E que sabe para onde está e sabe para onde vai. Isso é ser remanescente. E eu pergunto aqui, tem remanescente nessa igreja nessa manhã? Que tem propósito, sabe onde está e sabe para onde vai? Então, para onde você vai? Para o céu. E o caminho é Jesus. Qualquer outra distração não te leva para o céu. Então, já que você entendeu que você é remanescente, você é daqueles que persevera, você é daqueles que tem convicção de onde está e para onde vai, como você tem então se preparado para os dias que vivemos e que viveremos. A pergunta é, quanto tempo você tem dedicado-se para o plano de ir para o céu? A Bíblia fala de remanescentes. Tem algumas histórias de remanescente. Daqueles que perseveraram. E a história é sempre uma história de uma jornada difícil. Jornada dura, de muita intensidade. E a primeira história de remanescente que tem na Bíblia, você conhece muito bem.
um dia Deus, olhando para o planeta Terra, lugar perfeito que Ele tinha criado, ali Ele tinha estabelecido tudo que era, como é que diz a palavra? E tudo era bom. E Deus via tudo ruim. Estava tudo muito mal. E Deus então teve uma tristeza tão grande, que a Bíblia resume a tristeza de Deus assim, Gênesis capítulo 6. Abra a tua Bíblia, Gênesis capítulo 6. Nós vamos ler poucos versos bíblicos, mas grava aí na tua Bíblia. Gênesis capítulo 6. Versículo 5. Gênesis 6, versículo 5. E diz assim: E viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu Deus, olha, se arrependeu Deus de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou muito no coração. Disse o Senhor então: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem, o animal, os répteis, as aves do céu, porque me arrependo de tê-los feito. Que relato triste. Deus olhando para a terra e diz assim: eu me arrependo. Eu tenho tristeza no meu coração de ter feito o homem e de ter-o colocado na terra. Porque o coração deles está continuamente mal. E Deus hoje olha para Vila São José e Ele diz o quê? Estou triste ou estou feliz? Se Ele olha para essa comunidade que se reúne aqui nessa manhã, Ele fala: estou triste ou estou feliz? Estou feliz. Porque apesar do homem ter permanecido mal, tem gente que quer permanecer bem. Porque a Bíblia diz que Deus então olhou para a terra com um pouco mais de cuidado. Versículo 8. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. E aí vai começar a contar a história de Noé. Deus achou graça em Noé. Deus achou virtude em Noé. Deus achou fé em Noé. E Deus falou: não destruirei Noé. E Deus então se reúne com Noé. Pensa na história. Deus chama Noé. Põe Noé aqui sentadinho. E fala: Noé, eu vou. Qual era o plano de Deus? Eu vou destruir a terra. E eu vou fazer chover sobre a terra. Mas você, Noé, você vai ser o meu remanescente. Você vai ser o caminho de salvação para aqueles que aceitarem o convite de sobreviver à destruição que eu vou mandar sobre a terra. E Deus deu um plano. Deus deu um projeto para Noé. Um projeto chamado a Arca da Salvação. Todos que entrassem na arca seriam salvos. Então era a Arca da Salvação. E Deus então deu o projeto para Noé. Um projeto perfeito. Um grande barco. 120 metros. 20 de largura, 30 de altura. Um grande barco. Aí eu pergunto, quem é bom de distância aqui? 120 metros é muito ou é pouco? É muito ou pouco? Razoável, né? É um barco grande, médio ou pequeno? Grande, né? Mas se você for olhar uns navios que existem hoje por aí afora, dá 5 arquinhas dessa. A arquinha era um bote perto do projeto de Deus. Era um bote. E Deus deu o projeto para Noé. Falou: Noé, construa a arca. E Noé gastou quanto tempo para construir a arca? 120 anos.
Muito ou pouco? Tem algum engenheiro aqui? Levante, se manifesta. Tem algum engenheiro? Não tem engenheiro? Tem algum carpinteiro aqui nessa manhã? Cadê os carpinteiros? Aposentaram todos, né? Tem marceneiro aqui nessa manhã? Tudo aposentado? A pergunta é, quanto tempo você acha que se construiria a arca de Noé nos dias de hoje? 4 meses. Dizem os mais experientes que 6 meses dava para fazer essa arca aí. Rapidinho. É rapidinho. No tempo de Noé demorou um pouquinho mais, porque não tinha serra elétrica, não tinha, né? Era no machado, né? Mas também dava para ter construído em menos de 3 anos, no tempo de Noé. Quanto tempo Noé levou? Por que você acha que Noé levou 120 anos para construir a arca? Porque ele estava focado na arca? Ele estava focado no quê? Em pregar o evangelho. As batidas do martelo não eram maiores do que as palavras anunciadas ao povo antediluviano. Foram 120 anos de pregação do remanescente, dizendo o quê? Deus vai destruir a terra. E aí ele reservava um tempinho pequenininho, ia lá, pregava uma tábua. E falava, ó, esta tábua aqui é a construção da arca da salvação. Ele pregava 2, 3 meses, 4 meses, saía em evangelismo, voltava e pregava mais o quê? Mais uma tábua. Dizia, ó, aqui está a arca da salvação. Então era muito mais tempo pregando e menos tempo construindo. Entendeu? É muito mais tempo pregando e menos tempo construindo. Qual é a missão do povo remanescente deste tempo? É muito mais tempo pregando. E qual é a mensagem de hoje? Não sabe? Vamos lá. Mateus 24. Mateus 24. Eu já tenho que daqui a pouco ir para apelo, né? Que a Rebeca já quer cantar. Rebeca? Mateus 24. Mateus 24, versículo 36. Olha o que diz o texto. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, senão os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será na vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, eles faziam o quê? Comiam, bebiam, casavam e davam até o dia em que Noé entrou na arca. O remanescente do tempo de Noé foram quantas pessoas? O povo da Bíblia. O remanescente foram quantos? 8. Muito ou pouco? Muito pouco. Não é isso? O texto aqui diz o seguinte: assim como foi nos dias de Noé, o povo desse tempo vive como? Vive como? Cuidando da vida do presente século. O que é cuidar da vida do presente século? Comer, beber, casar e dar em? Preocupação com qual vida? Esta vida aqui. E pouca preocupação com a vida do acolá. É por isso que eu falo para minha filha, filha, não se preocupa. Vamos só comer e beber. Casar não precisa. Não é isso? A Bíblia está dizendo que não pode. Não? Pode, né? Filha, pode. A maioria está definindo que pode, tá bom? Mas a questão, irmãos, é o quanto tempo nós estamos dedicando para as coisas deste mundo. Não tem nada de errado estudar, casar,
comer e se vestir. A questão é a quantidade de tempo que você coloca na vida deste século e a quantidade de tempo que você coloca na vida do século eterno, da eternidade. Nós seremos tentados a ceder o nosso plano de ver ao céu para viver uma vida aqui cheia de luxo, cheia de prazer, cheia de vaidade. Nós seremos assediados. Acreditar que a vida aqui tem que ser desfrutada na maior intensidade, para que você não se preocupe com a vida da eternidade. E aí quando Jesus voltar, ficaremos aonde? Aqui, onde nós dedicamos todos os nossos tempos. Mas tem uma mensagem diferente para você hoje. Uma saída para você não se enganar com as propostas brilhantes deste presente século, que buscar reter a sua atenção, tirar a sua atenção da eternidade. E as coisas que tiram a sua atenção da eternidade são coisas simples, são coisas passageiras, são coisas triviais, e você às vezes não dá nem conta de que você está perdendo o tempo da eternidade. E eu não vou nem falar aqui de mídias, como é que é? Redes sociais. Porque isso para vocês já não deveria ser problema. Se é, vocês estão muito aquém. Se é, vocês precisam rever seus conceitos. Entendeu? Eu vou perder tempo falando de mal de rede social. Não vou perder tempo com isso. Isso é coisa que nós não deveríamos nem estar preocupando e perdendo tempo em falar. A questão é que você não vai se deixar assediar pelas coisas maiores deste mundo. E rede social é só uma isca para aqueles que não têm raiz nenhuma. E ao primeiro vento, cai. A igreja organizada e instituída por Deus, chamada de remanescente, para não tombar diante desse século, recebeu missão. E a missão está lá no livro Nisto Cremos, capítulo 13. E fala a missão do remanescente. Qual que é a missão do remanescente? Vocês sabem? Vamos ler. Vamos ler o prólogo do livro Nisto Cremos, capítulo 13. Que está lá assim, ó. A Igreja Universal se compõe de todos os que verdadeiramente creem em Cristo, mas nos últimos dias, um templo de ampla apostasia, um remanescente tem sido chamado para fora, a fim de guardar o quê? Os mandamentos de Deus e também a fé em Jesus. Este remanescente anuncia a chegada da hora do seu juízo, proclama a salvação por meio de Cristo e prediz a aproximação do segundo advento. Esta proclamação é simbolizada pelos 3 anjos de Apocalipse 14 e coincide com a obra do julgamento no céu e resulta numa obra de arrependimento e reforma na terra. Todo crente é convidado a ter parte pessoal neste testemunho mundial. Qual que é a missão da igreja? Qual que é a missão da igreja? Anunciar o evangelho. Qual é o evangelho? Cristo Jesus, que apela a um povo que tenha fé e ele guarde os mandamentos. A mensagem que você recebeu hoje teve um preço muito caro, porque outros remanescentes vieram antes da gente. E o período da história em que um povo remanescente foi mais provado e entregou sua vida para que a mensagem chegasse hoje, está nas profecias. 1260 anos, conhecido como a Idade das Trevas. Por que a Idade das Trevas? Porque a mensagem, a palavra de Deus foi retirada do povo. Mas Deus manteve um remanescente, anunciando o
Evangelho. E como é que foi a vida desse remanescente? Vocês lembram? Foi confortável? Foi fácil? Mas eles cumpriram a missão? Cumpriram. Porque a mensagem chegou até você. Muitos mártires deixaram suas marcas, as suas pegadas na história desse mundo, para que nós pudéssemos nos reunir nesta manhã de sábado, em liberdade, para estudar a palavra de Deus. Essa é uma história difícil para aqueles que passaram. E é um convite para uma história difícil que virá sobre a igreja. Porque o remanescente de Deus, a Bíblia já fala, que vai ser perseguido de novo, quando se juntar poder político com poder religioso. E não está longe disso acontecer. Quem são os remanescentes? Apocalipse 14, vá lá em Apocalipse 14. Se auto-identifique, a Bíblia traz para a gente uma declaração de quem é o remanescente. Fique firme, não desanima. Apocalipse 14, versículo 12. E que diz: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos e têm a fé em Jesus. Por que é escrito aqui está a perseverança? Por que você acha que está escrito aqui está a perseverança? É porque não vai ser fácil. Porque para perseverar é porque o desafio é difícil, é grande. Manter acesa a bandeira de que você segue a Jesus Cristo e guarda os seus mandamentos não será fácil no curto ciclo de anos que virão pela frente. Mas, Márcio, eu escuto isso desde quando eu era criança. Não é assim que a gente fala? Os berçários adventistas, não é assim? Aqueles que nasceram no berço, né? Adventistas, assim, eu escuto desde criança. Mas deixa eu falar para você então. Agora é hora de você estudar um pouquinho mais. Os dias difíceis nunca se apresentaram como vai se apresentar de agora em diante. A intolerância nunca se apresentou como vai se apresentar de agora em diante. E no Brasil ainda está muito fácil. Mas tem muitos países que já não está muito fácil há muito tempo. Mas vai ficar difícil em todos os lugares. Entenda, irmão, o fundamentalismo e a intolerância contra aqueles que professam crer na palavra de Deus e por ela desejam viver, não vai ser fácil. E mais, não é uma igreja do clube do bolinha. Não é. Você não foi convidado para fazer de uma parte de uma seita exclusiva. Não foi. Você está sendo convidado a ser parte de um movimento que convida a todos que querem viver pela fé em Cristo Jesus e desejam guardar os seus mandamentos. Então é diferente. Você não está inscrito num clube que vai se proteger para então os dias maus que virão. Você está sendo convidado para fazer parte de um movimento que abre as portas e convida a todos que querem se unir a este povo. Porque aqui nós sabemos qual é o caminho que leva para o céu. Você entendeu? E aí eu digo uma coisa para vocês. Pastor Ted Wilson falava há algum tempo atrás. A igreja está sendo peneirada. A igreja está sendo sacudida. E se você duvida disso, olha para o lado e vê quantas pessoas você já não vê mais aqui dentro. Quantas pessoas já saíram do caminho. Às vezes você não precisa nem olhar para o lado, é só olhar para dentro da sua casa. Quantos filhos já não abandonaram o evangelho? Quantos pais já se entristecem porque não têm os filhos no caminho? A igreja está sendo peneirada.
E agora é o momento da gente se apegar ao convite de fazer parte do movimento que vai finalizar a obra de salvação. Qual é a obra e o convite para a igreja? Ela está presente no mesmo livro que nós acabamos de ler, Apocalipse 14. Nós temos 3 convites, 3 mensagens, 3 convocação, 3 santa convocação. Quem faz a convocação? Você. Por que você faz? Porque você é remanescente. E por que você é remanescente? Porque você aceitou viver pela fé e guardar os mandamentos de Jesus. E o primeiro convite que nós vamos anunciar ao mundo diz, Apocalipse 14, versículo 6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada nação, tribo, língua e povo. E eles dizem o quê? Adorai a Deus. E ele diz, Apocalipse 14, versículo 7, dizendo, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu, e adorai a quem? Aquele que fez o quê? O convite é, povo de Deus, voltem para adorar o verdadeiro e único Deus. E o verdadeiro e único Deus fez o quê? Os céus e a terra. E este Deus que fez os céus e a terra, declara lá no seu 4º mandamento, que Ele é o autor da vida. E Ele te convida a todos os sábados a se reunir para adorar ao único e verdadeiro Deus. E sabe quem conhece essa mensagem? Você. Qual que é a sua missão? Anunciar aqueles que não conhecem. Entendeu qual é a sua missão? Vi outro anjo voando pelo meio do céu. Isso indica o quê? Urgência. Não adia a missão. É urgente. Comece por onde? Pela tua casa. Pela tua casa. Seja um pregador aonde? Na tua casa. Se o teu estilo de vida, se a tua mensagem, se a tua fé tiver força, ele abala a tua casa. Se não abala a tua casa, temos dificuldade para anunciar ao mundo. A igreja hoje está aqui, mas a igreja do amanhã estará onde? Na sua casa. Você entendeu? Então você começa a fazer estágio aonde? Em casa. E a igreja se empodera aonde? Em casa. Lá no distrito de Santana de Parnaíba, nós fizemos um movimento. Minha casa e missão. Não houve evangelismo dentro da igreja. O evangelismo foi nas casas. E os lares se fortaleceram. E mais de 35 almas se renderam ao batismo no último mês. Amém? Isso mostra que a mensageira estava certa. O evangelho começa em casa. Marido, esposa, se unam. Filhos, se fortaleçam. Porque a segunda mensagem diz assim, o segundo anjo, Apocalipse 14, versículo 8, diz assim, seguiu-se outro anjo, e esse dizendo, caiu a grande Babilônia, que tem dado de beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Esses movimentos liberais que criam caminhos alternativos para o reino do céu. A Bíblia nos convida a advertir ao povo, fuja desses movimentos que anunciam o evangelho fácil, que anunciam basicamente o evangelho da prosperidade. Fujam, não vão atrás, porque esses movimentos vão cair. E Apocalipse capítulo 18 diz assim, 18, versículo 2. Então exclamou com voz potente do céu, dizendo, caiu, a grande Babilônia se tornou morada de demônios, covil de todas as espécies de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável.
E o convite é: sai dela, povo meu. Querido irmão, se você balanceia na vida espiritual, ainda sem saber de que lado você está, o convite dessa manhã é: acorda-te, porque Cristo está voltando. E Ele está batendo aonde? Na porta do seu? E se você ouvir e abrir, Ele vai entrar e fazer morada. O Evangelho é fácil? O Evangelho é fácil? De novo, o Evangelho é fácil? É um convite para uma vida fácil? Se fosse fácil, muitos não teriam deixado suas vidas como pegada segura para que você estivesse aqui hoje. Agora, não é fácil, mas quem nos sustenta? E Ele disse: tudo posso? Então não desanima. Não desanima. E a terceira mensagem para a gente fechar a meditação dessa manhã, o que ela diz? O terceiro anjo diz: seguiu-se então o terceiro anjo, e ele diz assim: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca onde? Na fronte ou sobre as mãos. Este então beberá do cálice preparado por Deus, e ele então será atormentado com fogo e enxofre na presença do Cordeiro. Queridos, a mensagem é difícil. A crise final está próxima. E Deus tem convidado uma igreja para permanecer firme. A missão do remanescente neste presente século é convidar a igreja a proclamar um evangelho que poucos conhecem e você tem o privilégio de conhecer. Isso então aumenta a tua responsabilidade e a tua obrigação. O evangelho de Deus está hoje em tuas mãos. O que é que você vai fazer com ele? Que Deus abençoe a igreja em Vila São José. E que vocês não percam por um minuto o senso de missão. Que vocês entendam que a igreja hoje, ela é a menina dos olhos de Deus. Frágil e débil como for, é o único meio que Deus tem para anunciar o evangelho. E aí, irmãos, pelo poder do sobrenatural, porque eu tenho bola de cristal e eu saí de casa hoje de manhã, eu peguei a minha bola de cristal, coloquei sobre a mesa, lustrei ela bem, aí eu abri aqui nas cenas vividas na comunidade de Santana, ou de Santana não, de São José. E aí eu vi uma igreja animada, eu vi uma igreja forte, uma igreja que ora, uma igreja que um cuida do outro, uma igreja que se visita, uma igreja que se estimula, uma igreja que não fala mal um do outro, uma igreja que tem o evangelho que salva, uma igreja que começa a se curar de dentro para fora, uma igreja que vive Tiago, que diz: quando alguém estiver enfermo, muitos se unem em oração, porque a oração do justo tem muito poder. E eu vi uma igreja em que as famílias são unidas, em que os pais estão para as mães, em que as mães estão para os pais, e que os filhos são obedientes, e que os filhos estudam a lição da escola sabatina, e que os pais vêm para a igreja felizes, e que os filhos vêm contentes atrás, e que os filhos aprendem a tocar piano, e que os filhos aprendem a dar estudo bíblico, e que os filhos saem na rua e são vistos como crianças diferentes, como jovens diferentes, que não usam droga, que não falam palavrão, que não se prendem a séries. São jovens que respeitam os professores, respeitam as entidades, que pais que saem de manhã para trabalhar, são honra onde chegam, são exemplos de homens, são mães que são boas vizinhas, que ofertam o pão para a vizinha do lado, ofertam pão para a vizinha da esquerda,
que leva bálsamo para curar a ferida dos enfermos. E eu vejo uma igreja que vai crescendo em fé. E é por onde ela anda, a salvação vai atrás. E se você não vê essa igreja aqui, eu te faço um convite. Volta para a tua casa. Faça jejum e oração e muda a sua vida. Porque se você não vê nessa igreja aqui o poder do Espírito Santo transformando gente torta em gente para o reino do céu, a sua fé não foi alcançada. É tempo da igreja se unir e não mais se dividir. É tempo de se orgulhar de fazer parte de uma comunidade que vai habitar a eternidade. Irmãos, que o seu olhar para essa igreja seja um olhar de piedade. Que você ore para que Deus possa curar as nossas feridas e a gente possa crescer em espírito e em verdade. A Rebeca vai cantar. Tire esse momento do louvor para fazer uma reflexão do eu e avaliar: Senhor, estou firme na jornada rumo ao céu? Seguramente alguns vão falar: eu estou. Outros podem dizer: estou ficando. Alguns podem dizer: Senhor, eu preciso de ajuda. Mas que você possa se unir essa manhã com uma comunidade de fé para dizer: Senhor, eu preciso do Senhor. Amém? Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me.
Aqueles que conhecem, cantem comigo. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Usa-me, Senhor. Transforma-me, enche-me e usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, e usa-me, e usa-me, Senhor. Amém? Este ano foi um ano difícil. E a gente tem nos despedido, né, daquele que a gente ama. Sabe, irmãos, nessa manhã eu trago tristeza, mas também trago alegria no coração. Porque aquela que me gerou, me ensinou o caminho, já descansa no pó. Esse ano minha mãe foi recolhida. Eu queria trazer para vocês uma reflexão sobre os últimos dias da minha mãe. Minha mãe se endureceu muito para o Evangelho. Ela, por influência de outras pessoas, ela se fechou. E os últimos dias da vida dela foram dias de muita tristeza. E eu olhava para minha mãe e dizia assim, será que ela não vai se permitir? E aí, a gente brincava com ela, falava assim, mãe, quando a senhora ficar velhinha, a gente vai dar banho na senhora. Minha mãe nunca se permitiu isso. Nunca. Ela não ficava nua nem na frente da Vanessa. E minha mãe teve uma jornada curta de doença terminal. E eu dei banho na minha mãe nos últimos dias. E foi o maior presente que ela me deu. Porque o último pôr do sol dela foi na minha casa. O último culto dela foi do meu lado. E ela falou assim, filho, na terça-feira, quando a gente passava nessa avenida aqui, levando ela para o hospital, ela falava assim, eu achei que Deus ia me deixar para trás. Mas aquele dia que você levou para o hospital, eu falei para Deus, se eu vivesse mais um dia, eu me entregaria para Ele. E ela viveu mais 7 dias. Deu tempo dela fazer o pôr do sol, o último. Deu tempo dela ir assistir o último culto que ela pediu. Enquanto a Vanessa vinha correndo para cá, porque o senhor Nestor tinha falecido na sexta-feira. A Vanessa veio correndo para cá. E eu fiquei sozinho com a minha mãe. Ela acordou de manhã. E ela falou, o que aconteceu? Eu falei, o senhor Nestor descansou. E ela falou, me dá banho que eu quero ir para a igreja. E eu dei o banho na minha mãe e levei ela para a igreja.
Foi o último culto dela. Não deixe, irmão, chegar aos últimos minutos para reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. E eu aguardo o dia da volta de Jesus, com muita fé de que ela vai levantar para a eternidade. Mas foram anos de oração para que ela se recuperasse nos últimos dias da vida dela. Então, pais, filhos, não desistam da oração intercessora. Muitos voltarão nos últimos minutos da história deste mundo para compor as fileiras daqueles que habitarão para a eternidade. Que o Senhor te abençoe e que o seu ministério e testemunho dentro da sua casa seja inabalável. Que vocês possam permanecer firmes na presença do Senhor. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus, obrigado por esse encontro nesta manhã com a tua palavra. A tua igreja, o remanescente, aquele a quem o Senhor tem cuidado e guardado, aquele a quem o Senhor tem confiado a palavra e a missão. O Senhor tem olhado pelos olhos de João lá no primeiro século e dizia: vi um anjo voando pelo meio do céu. Isso indica velocidade. E nós vivemos há 180 anos de evangelismo adventista do sétimo dia, a última mensagem de salvação. E nós clamamos ao Senhor que empodere esta igreja para que ela possa ser o caminho para levar muitos ao reino do céu. Que nossas vidas sejam um testemunho inabalável, mesmo que custe, Senhor Deus, mesmo que custe a nossa liberdade e mesmo que custe a nossa vida. Muitos mártires selaram suas vidas, confirmando Jesus Cristo como Salvador. E que nessa igreja, nessa manhã, muitos possam sair daqui, confirmando Jesus Cristo como seu Salvador. E possam sair para anunciar o reino que em breve se estabelecerá neste mundo. Nós agradecemos porque Jesus Cristo é o único caminho, a verdade e a vida. E por Ele vivemos e nos movemos. Amém. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim.